Alguns anos atrás, foram lançados alguns livros aqui no Brasil, com alguns títulos bem provocativos. Um deles dizia o seguinte: eles gostam de Jesus, mas não da igreja. Outros livros como Decepcionados com a Igreja. E o que nós temos visto nesses últimos anos é uma desvalorização da igreja. Essa desvalorização muitas vezes se dá por eventos e pessoas que muitas vezes experimentam algo que não é positivo nas suas vidas. Essa desvalorização também muitas vezes acontece porque muitos líderes, ditos até mesmo cristãos, pastores e tudo mais, acabam dando um péssimo testemunho do que de fato deveria ser a igreja, do que deveria ser a comunidade da fé. Com isso, nós temos vivido uma crise muito grande sobre a importância da igreja na nossa vida. E não são poucos que têm substituído as reuniões da igreja por outras atividades, por encontros. Também não são poucos aqueles que têm se contentado simplesmente em ouvir e assistir mensagens, seja pela televisão, seja pela internet. Muitos têm desprezado aquilo que nós temos como igreja. Alguns com alguns motivos, outros sem nenhum motivo têm se juntado a esses que se denominam hoje cristãos sem igreja. A comunidade, o povo, o grupo, a família espiritual de Deus, então, tem sofrido esse grande impacto. Com isso, as pessoas acabam acreditando que é possível ter um relacionamento profundo com Deus, independente de um relacionamento profundo com o corpo de Cristo, com a igreja visível. São pessoas que estão assumindo valores que são contrários à palavra de Deus. Estão tornando a vida espiritual algo extremamente individual, por que não dizer egoísta, por que não dizer ao meu modo, ao meu gosto? E isso tem levado as pessoas a acreditar que é possível vivermos na dependência de Deus e vivemos na independência dos outros irmãos e irmãs em Cristo. Com certeza, tudo isso é uma grande mentira do diabo, que tem como objetivo desprezar aquilo que Jesus Cristo fundou na sua vida. Essa mentira, ela é tão poderosa porque ela acaba nos dividindo e com isso nos enfraquecendo. A igreja é chamada de a noiva de Cristo. Não é possível nós gostarmos do noivo e desprezarmos a noiva. Não é possível nós diminuirmos a importância da ilustração que o próprio apóstolo Paulo dá sobre o relacionamento de Cristo e a igreja, que é a ilustração do casamento. Existe essa união que nós não conseguimos entender na plenitude sobre essa vida comum partilhada de Cristo e a sua noiva, a igreja.
A igreja é primordial, uma vez que Cristo morreu para resgatar a sua noiva, a igreja. Uma vez salvos, nós somos inseridos no corpo de Cristo, invisível, formado por todos aqueles que seguem a Jesus, e visível, porque é necessário um compromisso efetivo, visível, um lugar onde nós estamos ali comprometidos uns com os outros, e esses uns com os outros estão comprometidos com Deus. Então não é possível gostar de Jesus e não gostar da igreja. Talvez isso aconteça porque nós não temos um entendimento sobre a importância da igreja. E nessa noite eu gostaria de conversar com vocês justamente sobre a importância da igreja para perseverarmos na fé. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 10, e nós vamos fazer a leitura dos versículos 23 a 25. Hebreus, capítulo 10, de 23 a 25. E a palavra de Deus diz assim: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel, e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, nós vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nosso Pai, estamos mais uma vez diante da Tua Santa Palavra, e sabemos que a Tua Palavra nos dá direção segura quanto à nossa maneira de viver, de pensar, de agir, de proceder. Pedimos que a Tua Palavra, inspirada pelo Espírito Santo, que a iluminação do Espírito Santo seja eficaz em nossos ouvidos e em nosso coração. Nós pedimos, ó Deus, a Tua ajuda nesse momento. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Primeira coisa que nós precisamos entender aqui, nessa passagem, é justamente o argumento todo do livro de Hebreus. Qual é a sua mensagem ou mensagens principais, para que então nós possamos entender de uma maneira muito clara o que é que o autor queria dizer justamente nesse pequeno parágrafo que nós acabamos de ler. Provavelmente essa carta aos Hebreus, que na verdade muito mais parece com um sermão, uma mensagem do que uma carta, foi endereçada aos cristãos que moravam em Roma. Esses cristãos que faziam parte da igreja de Jesus Cristo, que se reunia em Roma, eram cristãos que tinham duas origens: judeus e também gentios. E nós já temos aprendido aqui na escola bíblica dominical, em outros momentos, que é muito simples nós entendermos essa divisão que é feita entre judeus e gentios. Judeus, nós entendemos bem, e gentios eram todos aqueles que não eram judeus. Todo o restante do mundo era chamado então de gentios. Na igreja não existe essa divisão. Não importa se é judeu ou se é gentil, não importa se é uma pessoa que possui muitos bens, ou se é até mesmo um escravo. A igreja é formada por essas pessoas que
creem, que confiam e estão comprometidas com Jesus Cristo. O autor de Hebreus parece que tem direcionado essas palavras para aqueles cristãos de origem judaica. Ele quer mandar uma mensagem para aqueles que no passado eram judeus e que agora receberam a Jesus Cristo como o Senhor e Salvador das suas vidas e que agora estão vivendo o cristianismo e a realidade da igreja de Cristo em Roma. Muito se discute sobre a data em que Hebreus foi escrito. Nós não sabemos o autor. Existem muitas teorias, mas isso é totalmente irrelevante. Mas o fato é que os estudiosos acreditam que essa carta aos Hebreus foi escrita antes do ano 96 depois de Cristo, quando o Império Romano como um todo começou a perseguir de uma maneira muito violenta todos aqueles que se declaravam cristãos. É provável que aqueles hebreus estavam já sofrendo algum tipo de perseguição, talvez mais regional, talvez mais localizada na cidade de Roma. E isso então nos faz considerar que aqueles cristãos que antes eram judeus estavam passando por grandes provações devido a uma perseguição. É possível que aqueles cristãos de Roma estavam sendo perseguidos por Nero, o imperador Nero, por volta do ano, a década de 60 depois de Cristo. É provável que aqueles cristãos estavam começando a abandonar a igreja, com medo dessa perseguição. E nós sabemos, nós conhecemos a história, e nós sabemos que Nero foi um daqueles imperadores que, de fato, começaram a perseguir os cristãos. Aqueles que eram judeus não sofriam nenhum tipo de perseguição. Era uma religião que era considerada tolerável no Império Romano. Mas o cristão, o cristianismo, por outro lado, era visto como um religioso ilícito. E nós conhecemos a história. Nós sabemos do grande incêndio em Roma. Nós sabemos que é provável que Nero simplesmente tinha como objetivo criar uma nova cidade. Cansada estava Roma, com uma grande população, sem higiene. E Nero então, provavelmente, resolveu criar um grande incêndio, para então construir a sua cidade conforme o seu próprio desejo, conforme o seu próprio ideal. Os historiadores dizem também que depois disso, e para se livrar das acusações, Nero então acusou aqueles que se identificavam como cristãos de serem eles os causadores daquele grande incêndio. E daí todo mundo conhece a história. Os cristãos eram lançados aos leões, alguns cristãos eram torturados de todas as formas possíveis, alguns até mesmo serviram de iluminação pública, eram amarrados em postes e queimados vivos, porque eram considerados inimigos de Roma, já que os cristãos não aceitavam
adorar um outro Senhor que não fosse o Senhor Jesus Cristo. Por que todo esse pano de fundo é importante para entendermos esse pequeno trecho da Bíblia? Porque quando nós começamos a ler o capítulo 10 de Hebreus, nós vamos perceber que o apelo do autor é justamente para que os cristãos permaneçam firmes, para que eles não desistam de seguir a Jesus, para que eles não abandonem a igreja de Jesus Cristo. E por isso então agora faz todo sentido nós vemos essas palavras de Hebreus capítulo 10, versículo 23: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel, e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Essa era a mensagem para aqueles que tinham abandonado a igreja, para aqueles que estavam vivendo com medo da perseguição, para aqueles que estavam decididos a voltar para o judaísmo, desprezando tudo aquilo que Jesus representava e toda a obra de Cristo feita na cruz. Não existe mais a necessidade de um templo, não existe mais a necessidade de rituais, não existe mais a necessidade de sacrifícios, não existe mais a necessidade de sacerdotes e de um sumo sacerdote para que possamos estar em relacionamento pleno com Deus. Em Cristo, todas essas coisas foram transformadas em passado, coisas que não fazem mais sentido, que não são mais necessárias. Cristo abriu um novo e vivo caminho, e todos aqueles que creem em Cristo podem se achegar a Deus sem templo, sem sacrifício, sem ritual, sem intermediário. Agora eu fico pensando se essas palavras são relevantes para nós hoje, e sem dúvida nenhuma elas são, ainda mais quando nós experimentamos uma situação extremamente cômoda para seguirmos a Jesus. Nós não somos perseguidos, nós não somos considerados como ilegais, nossas reuniões não são ilícitas frente ao governo, não existe nenhum tipo de represália, não existe nenhum tipo de punição, ninguém vai ser preso, ninguém vai ter os seus bens confiscados, ninguém vai ser lançado na prisão, ninguém vai ser jogado para os leões, ninguém vai ser queimado vivo. Mas parece que a tendência, mesmo não tendo todo esse quadro, é de nós abrirmos mão de perseverarmos em seguir a Jesus Cristo. Existe sim uma pressão não desse tipo, mas uma pressão que o mundo e essa sociedade acabam colocando diante de cada um de nós. Nós, diante de valores, atividades, pensamentos, acabamos declinando do nosso compromisso com Cristo, do nosso compromisso com a igreja. Não é por medo de perder a vida, mas é por medo de perdermos
o nosso conforto. É por medo de termos que abrir mão daquilo que nós queremos fazer, da forma como queremos viver. E por isso, essas palavras que nós vemos aqui em Hebreus, elas são totalmente relevantes para mim e para você. Principalmente se você está acreditando que é possível ter um relacionamento profundo com Deus, sem ter esse relacionamento profundo com a Igreja de Cristo. Para você que acredita que realmente o que importa é o meu relacionamento, do meu jeito, com o meu Deus. E eu não sei se esse meu jeito, essa minha forma de se relacionar com esse meu Deus, é realmente o Deus que nós encontramos aqui nas Escrituras. E é muito fácil nós criarmos um Deus segundo a nossa imagem e semelhança. Um Deus que nos agrada. Um Deus que só tem aquelas exigências que eu considero razoáveis. Um Deus que tem que estar presente em todos os momentos, me abençoando, me ajudando, me atendendo. Mas um Deus que muitas vezes não é ouvido, não é servido e não é obedecido. É impossível termos relacionamento sadio com Deus sem um relacionamento sadio com a igreja. E eu gostaria nessa noite que você guardasse aqui 4 verbos desse texto, e é isso que nós vamos meditar com mais profundidade agora. O primeiro verbo que eu gostaria que você guardasse é considerar. O segundo verbo é incentivar. O terceiro é reunir. E o quarto é encorajar. Vou repetir aqui: considerar, incentivar, reunir e encorajar. Vamos repetir juntos aqui? Vamos lá? 1, 2, 3 e considerar, incentivar, reunir e encorajar. Muito bem, vamos juntos de novo. Considerar, incentivar, reunir e encorajar. Muito bem. Aqui nós encontramos 4 verdades que justificam a existência da igreja. Nós somos chamados a viver num corpo. Somos chamados a viver em igreja. E a prova disso é que o autor aqui nos coloca 2 grandes argumentos que eu vou desmembrar em 4 verbos: considerar, incentivar, reunir e encorajar. Viver em igreja significa que eu tenho que considerar. Viver em igreja significa que eu vou incentivar. Viver em igreja significa que eu vou me reunir. E viver em igreja significa também que eu vou encorajar. Essa é a justificativa. Para não abrirmos mão da vida comunitária, da vida em igreja, independente das coisas ruins que podem acontecer quando se vive com pessoas diferentes, quando se vive em meio a culturas diferentes, pensamentos diferentes, personalidades diferentes. Nós estamos nos reunindo aqui para considerar, para incentivar, para nos reunir e também para nos encorajar. E o texto ali no versículo 24 diz assim: e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Provavelmente quando você veio para a igreja hoje, você deve ter passado no banheiro. E lá no banheiro você deve ter olhado para o espelho. E você viu a sua aparência no espelho. Alguns fizeram isso em 30 segundos. Outros fizeram com certeza em meia hora.
passaram várias vezes na frente do espelho antes de vir. Para quê? Para avaliar a sua aparência, para ver se está tudo dentro do lugar. Alguns com a esperança de que podem esconder a sua feiura. A esperança. Outros acreditam que estão bem maquiados, bem arrumados e tudo mais. O fato é que você considerou a sua aparência, você investiu um tempo para olhar, para perceber o que está no lugar e o que está fora do lugar. Alguns fizeram a barba, outros escovaram o dente, outros colocaram perfume, desodorante, outros pentearam o cabelo, outros fizeram a famosa chapinha. Mas o fato é que você investiu um tempo para considerar sobre a sua aparência. Quando o autor de Hebreus fala que nós devemos considerarmos uns aos outros, e ele diz aqui, e consideremos uns aos outros, a ideia é essa, de que nós devemos parar e ver as outras pessoas. Ver as outras pessoas que fazem parte da mesma igreja. Eu sei que tem algumas pessoas que não veem ninguém na frente. Não fique bravo com isso. Tem gente que fica chateado porque o irmão, porque o fulano não me cumprimentou, ele não olha para mim, ele não sorri. Mas a ideia aqui não é simplesmente de cumprimentar, de sorrir uns para os outros, mas a ideia aqui é de nós gastarmos tempo olhando para a vida das outras pessoas, de investirmos tempo para contemplar, de colocarmos os nossos olhos fixos, de observar atentamente, de prestar atenção, de pensar, de refletir. É a ideia aqui de alguém que vai gastar tempo para de fato ver a outra pessoa, se interessar pela outra pessoa, de descobrir a outra pessoa. Nós estamos vivendo aqui como igreja para isso. Nós precisamos olhar além de nós. Viver em igreja é um grande desafio, porque é na igreja que Jesus quer que nós paremos de pensar em nós mesmos e comecemos a pensar no outro. Mais importante do que ser servido na igreja é servir o outro. Mais importante do que me sentir bem na igreja é levar em consideração como o outro está se sentindo. E essa consideração, esse investimento de tempo, de atenção, tem um propósito, que é justamente o segundo verbo, que é incentivar. E é muito interessante, porque quando a gente fala nessa palavra incentivar, a gente pensa que é simplesmente em torcer, em dizer palavras de elogio, de simplesmente promover a boa autoestima da outra pessoa. Mas o verbo aqui, estimular, é um pouquinho diferente, é até bem agressivo, porque a ideia aqui é de incitar, de provocar o outro a fazer algo. Essa palavra que está traduzida aqui como estimular é a mesma palavra que foi empregada naquele texto de Atos 15:39, quando Paulo briga com Barnabé. É a mesma palavra usada em Efésios 6:4, quando o apóstolo Paulo diz que os pais não devem provocar os seus filhos. O autor de Hebreus está dizendo o seguinte, que esse incentivo é assim: vai lá,
Que bom, hein? Olha, você está fazendo direito. Não. A ideia aqui é realmente de você provocar o outro a fazer algo, a insistir, a quase obrigar a outra pessoa. Obrigar a quê? E o texto nos diz: para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Muda alguma coisa no seu entendimento do que é ser igreja? Muda alguma coisa quando você vê a responsabilidade de estar aqui, congregando, fazendo parte desse povo, dessa igreja local? Muda. Eu tenho que considerar, mas eu não tenho só que considerar, eu tenho que incentivar. E incentivar é provocar no outro aquele desejo de ter mais amor e de ser mais frutífero na obra do Senhor. Estimular é isso. A igreja deve promover pessoas mais amorosas, mais frutíferas, mais justas, que fazem mais diferença na vida uns dos outros e nessa sociedade. Pessoas cuja a vida é marcada pela presença de Cristo. Pessoas que estão umas às outras gastando tempo e se auto-exercitando para a prática do amor e das boas obras. Isso muda todo o nosso conceito de um membro passivo da igreja. Alguém que vem, que senta no banco, que canta, que ora, que contribui, que se despede e vai embora para casa. Não. Vida em igreja é vida comunitária. Vida comunitária exige relacionamento. Mas que tipo de relacionamento? Um relacionamento onde nós paramos para olhar e observar atentamente a vida dos outros, e onde nós estamos buscando, insistindo em promover a imagem de Cristo na vida de outra pessoa. É eu cutucando o outro de lá, é o outro cutucando aqui. É eu brigando para ele ser mais amoroso, no bom sentido, e aquele brigando para que eu seja mais amoroso. Eu insistindo para que ele seja mais ativo, tenha mais atitudes parecidas com Cristo, e a outra pessoa fazendo o mesmo em relação à minha vida. Isso é viver em igreja. Nós já vimos considerar, nós já vimos incentivar, e agora nós vamos falar sobre a importância de nos reunir. Diante da perseguição, os cristãos que antes eram judeus estavam começando a pensar: olha, esse negócio de seguir a Cristo não era bem o que eu pensava, porque olha, qualquer momento eu posso ser preso, qualquer momento eu posso perder tudo que eu tenho, qualquer momento eu posso ser dado como comida de leão, qualquer momento eu posso servir de iluminação pública. Será que vale a pena seguir a Jesus? Será que realmente vale a pena ter uma vida de compromisso, de discipulado radical com Jesus? E muitos desses cristãos judeus estavam abandonando a sua profissão de fé e estavam abandonando a reunião da igreja e voltando para a sinagoga, abandonando tudo aquilo que Jesus fez por elas e voltando para a sua antiga religião.
com a motivação de não terem que assumir consequências extremas do seu relacionamento com Cristo. Se chove, eu não vou na igreja. Se me dá uma sensação de cansaço, eu estou com dor de cabeça, eu não vou na igreja. Se eu não encontro uma vaga, eu não vou na igreja. Se o louvor não está do jeito que me agrada, eu não vou na igreja. Se eu não simpatizo com um pastor, eu não vou na igreja. Se aquele irmão não me cumprimenta do jeito que eu acho que ele deve me cumprimentar, então eu não vou na igreja. Tudo é motivo para abandonarmos a vida comunitária, e isso é um absurdo. O Faustão se torna mais importante que a igreja. O futebol do final da tarde se torna mais importante. O aniversário, a visita do parente, tudo é mais importante que a igreja. E a questão não é a igreja só. A questão é o dono da igreja, é o tipo de relacionamento. E todas as vezes que nós fazemos isso, nós deixamos bem claro, não para as outras pessoas, mas estamos deixando bem claro para Deus: Deus, olha, você é muito importante, desde que não tenha mais nada importante na frente do Senhor. O texto nos diz aqui: não deixemos de reunir-nos como igreja. É verdade, muitos usam esse texto simplesmente para dizer assim: está vendo? Todo domingo você tem que estar aqui, quarta-feira, está vendo? Tem que estar aqui todo domingo. Mas não é bem isso que o texto está dizendo. Está dizendo sim da importância de estarmos reunidos como igreja. E não pense você que o culto de domingo é uma atividade ou um programa apenas. A palavra culto precisa ser resgatada. É o momento de nós prestarmos reverência de uma maneira correta ao dono das nossas vidas. Para aquelas que namoram, como você entenderia o seu namorado simplesmente dizer que não vai passar na sua casa porque você vai assistir o jogo de futebol? Como você entenderia? Como será que Deus, que vê tudo, que fez tudo por nós, que nos ama, que nos salvou, que nos abençoa, vê quando nós colocamos qualquer outra coisa na frente desse momento importante, santo, separado, onde nós estamos como família, povo, dizendo que Deus, Ele é importante, que o Senhor Jesus de fato é o dono das nossas vidas. Como será que Ele entende essas nossas desculpas e atividades? Congregar, reunir, é esse encontro daqueles que seguem a Jesus. Mas não é só passarmos 1h30 juntos. É muito mais, porque tem um propósito. E o texto diz aqui: mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. A última palavra é encorajar. Vamos repetir as 4 palavras aqui: considerar, incentivar e encorajar. Por que nós nos reunimos? É simplesmente para bater o cartão e dizer: olha Deus, já cumpri a minha atividade religiosa da semana. É para que ninguém fique te perturbando e dizendo: por que você não veio? O que aconteceu? É para isso
É para agradar outras pessoas? É para agradar de repente a família que faz parte da igreja há tanto tempo? Qual é a motivação? Qual é o objetivo de nós nos reunirmos? E a palavra de Deus diz aqui: mas procuremos encorajar-nos uns aos outros. Encorajar. E encorajar significa se colocar ao lado, caminhar ao lado de alguém, para incentivar, para ajudar, para socorrer, para corrigir, para chamar a atenção. É isso o que a palavra encorajar significa. Chamar para o lado, para consolar, confortar, mas também para corrigir e fortalecer. Só quando nós temos relacionamentos comprometidos uns com os outros, é que nós vamos criar as condições verdadeiras, ideais para que isso aconteça. Ajudar, consolar, mas também é confrontar, é também corrigir. E vamos ser sinceros, nós queremos ser confortados no momento da dor, nós queremos ser ajudados no momento da dificuldade, mas nós não gostamos de ser chamados a atenção e muito menos de sermos corrigidos. Mas eu e você somos chamados a nos colocarmos ao lado de outras pessoas para todas essas atividades. Também essa palavra encorajar é o termo que caracteriza o Espírito Santo, que é chamado no Evangelho de João de o Consolador. Eu rogarei ao Pai, e Ele enviará o Consolador, o Espírito Santo, que habita na igreja, que habita verdadeiramente em cada filho de Deus. E muitas vezes nós achamos que a evidência de uma pessoa que é espiritual, onde o Espírito Santo controla a vida, são aquelas manifestações fantásticas, cura, manifestação de poder. Mas parece que nós esquecemos que uma das evidências de alguém que é cheio do Espírito Santo é se tornar a semelhança do Espírito uma pessoa que encoraja os outros. O Espírito Santo está ao nosso lado, está dentro de nós, e Ele nos capacita agora a sermos consoladores, encorajadores de outros. Eu e você somos exortados a nos colocarmos ao lado de outra pessoa, e eu sei que nós estamos passando por algumas mudanças na nossa igreja. A gente está começando a crescer, já não dá para saber todo mundo, qual é o nome de todo mundo, já não dá para cumprimentar todo mundo, já não dá para ter na agenda o telefone de todos os membros. Talvez você ache que isso é um absurdo. Não dá para encorajar mais de 230 pessoas. Não dá, realmente não dá. Mas nós temos que ser encorajadores para alguém, para algumas pessoas, não para os nossos amigos, não para aquele grupo que eu tenho afinidade, não para aqueles que eu entendo que são iguais, que têm a mesma formação, o mesmo status social, o mesmo nível intelectual. Não, nós somos chamados a nos colocarmos ao lado de outras pessoas diferentes de nós. Somos colocados ao lado de outras pessoas para que essas pessoas se tornem mais semelhantes a Jesus Cristo. Na igreja, todo mundo
tem algo para oferecer. Todo mundo, até mesmo uma criança, tem algo a nos oferecer. E na igreja, todos têm necessidades que podem ser supridas no meio do corpo de Cristo. Você tem algo a oferecer, sem dúvida nenhuma. Mas você também tem algo para receber aqui. E é isso que Jesus tem como intenção ao nos colocar nessa comunidade. Eu tenho algo para oferecer para você, mas você tem algo para me oferecer. Eu tenho que ajudá-lo a crescer espiritualmente, mas você também tem a obrigação, e você também pode e deve me ajudar a ser um cristão melhor, encorajar-nos uns aos outros. É o tempo presente, deve acontecer hoje, continuamente. Não é uma tarefa que tem começo e fim, é uma tarefa que sempre vai existir, uma postura que eu e você sempre devemos ter ao nos reunirmos. Também é voz ativa aqui, ou seja, você não deve esperar nos outros. Não, eu vou encorajar alguém quando eu for encorajado, quando todos os meus problemas estiverem resolvidos, quando tudo estiver bem. Quem sabe quando eu tiver mais tempo de igreja, quem sabe quando eu tiver aí mais entendimento da palavra. Não, é aqui, é agora. Onde você está? No ponto em que você está na sua caminhada cristã. E a coisa mais importante na igreja é essa sensibilidade de entendermos que não existem aqueles que são mais espirituais, mais preparados, e aqueles que são os inexperientes, aqueles que não têm condição nenhuma de servir. Não tem essa divisão. Aquele é novo convertido, então, ele está falando isso porque ele não sabe de nada. De jeito nenhum. Não existe na igreja duas classes: o clero, os sacerdotes, os profissionais da igreja e os leigos. Não, todos somos corpo, todos somos membros de um só corpo. A cabeça é um só, e esse não é a liderança, não é o pastor, é Cristo. Todos nós estamos aqui inseridos nesse corpo. Todos nós devemos considerar uns aos outros, todos nós devemos incentivar uns aos outros, todos nós precisamos lutar para nos reunir, para estarmos juntos, para encorajarmos uns aos outros. Não basta vir à igreja, é necessário encorajar, é necessário se envolver na vida de outras pessoas. Viver em igreja não é opcional, não é. Viver em igreja não é opcional, é essencial. Considerar, incentivar, reunir e encorajar. Você vai aceitar esse desafio? Baixe sua cabeça e feche seus olhos. Senhor Deus, nosso Pai, pedimos que o Senhor